doutor Walter Fernandes. Queria saber se o doutor Walter Fernandes está me ouvindo. Tudo bem, doutor Walter? Estou ouvindo bem, Pinto. Inclusive, quero aqui elogiar que eu fiquei esperando, realmente foi muito boa essas duas entrevistas que você fez, tanto com a nossa correligionária, a vereadora Nina do PDT, quanto do doutor Felipe Maciel. Uma verdadeira aula, viu? Então o senhor ouviu e viu o abraço que a vereadora Nina deixou para o senhor. Disse que o senhor é correligionário. Vocês dois são do PDT, não é isso? Exatamente. Somos do PDT, né? O PDT está nessa luta, né? Não só agora no município, né? Mas com certeza depois no estado e nacionalmente em 2022. E o que fez o senhor decidir disputar a prefeitura da cidade de Parnamirim? O que lhe motivou? A motivação, Pinto, que é que nós vemos acompanhando todo esse tempo, e eu acho que várias entrevistas que nós demos a você, que não há um debate da cidade. A cidade está no vazio, não se consegue ter propostas efetivas de que se possa resolver os problemas da população. Então nós temos uma situação na saúde, né? Agora quero, antes de tudo, essa questão da pandemia é uma questão muito séria, que atinge a todos. Eu quero aqui as condolências a todos os parnamirinenses que perderam mais de uma centena, né? Perderam as suas vidas, né? As pessoas que ficaram doentes, infectadas, são mais de 4 mil. E em todo o Brasil, nós estamos vendo essa situação, um cataclismo muito grande em função de tudo isso. Então, é justamente disso, é a necessidade. Tanto é que nós estamos pensando, qual é a Parnamirim que nós queremos? E com essa pergunta, responder à população ou procurar, junto com ela, respondermos dessa população sobre as suas necessidades. Perfeito. E se o senhor se o senhor for eleito agora no dia 15 de novembro, quais seriam as suas principais atitudes? Olha, o eixo do PDT, de todo o programa do PDT, se você considerar o prefeito, por exemplo, Natal, e que foi o prefeito Carlos Eduardo do PDT também, e o nacional, a palavra de Ciro, e Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, é a educação. Né? Esse é o eixo principal, porque sem educação nós não teremos futuro. Não é? As nossas crianças, né? E Parnamirim precisa muito de educação. Existe esse IDEB de Parnamirim ser melhorado, né? Nós temos, nacionalmente falando, uma classificação péssima em relação à nossa educação. Então nós precisamos integrar mais a educação, a família, com a comunidade local, nós precisamos tomar atitudes, valorizar, criar mecanismos que a gente possa fazer competições entre a escola. A outra também é a saúde, porque independentemente da pandemia que nós estamos, nós também temos que preocupar com a saúde preventiva. E agora, mais do que nunca, nós temos que nos preocupar com a pandemia e o pós-pandemia. E, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você, claro, com certeza nós vamos aumentar o número de equipes de saúde, do Saúde Família, da Estratégia Saúde Família, que é carente. Nós temos índice de mortalidade infantil alto ainda também. O que é isso? É uma série de problemas que existem na saúde, inclusive de médicos, ginecologistas especificamente. Agora que a vereadora Nina falou muito bem em defesa das mulheres, mas as mulheres precisam ser defendidas também na sua saúde. E em Parnamirim nós não temos visto esses programas. Houve uma mudança de secretário de saúde, de secretário de educação, mas está desestruturado, completamente sem integração entre as secretarias e também entre as secretarias e o planejamento e a própria administração do gestor municipal. O senhor conhece o prefeito Taveira de muito tempo, e o que a gente percebe é que eu entrevistei aqui todos os candidatos e pessoas da população que não são candidatas, e isso parece tão óbvio, essa marcha lenta na administração. Qual a dificuldade do gestor ver? Eu queria que o senhor, como o senhor participou aqui das duas gestões do prefeito Agnello, como era feito antes, como é feito hoje, porque nós entramos nessa rotatória administrativa de não sair do canto. Qual é a sua visão sobre isso, se o senhor tivesse que comparar?
Se nós formos definir entre duas palavras, nós teremos toda essa definição do Parnamirim na época de Agnello Alves, que foi um grande prefeito que marcou a cidade mesmo, e até hoje, depois dele, nenhum outro prefeito, tanto anterior ao prefeito atual, conseguiu desenvolver a estratégia, inteligência estratégica e liderança que ele tinha. Daí ele formou uma grande equipe, das quais as pessoas participaram, do governo dele, e tendo essa liderança políticas públicas. E a maior de todas, e aí a gente tem que registrar, porque todas as políticas públicas que nós fizemos, eu como secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento, depois como secretário de Planeta, visa a participação das comunidades. Nos reunimos constantemente nos bairros, quando uma obra, porque uma obra não é uma obra, é um empreendimento. Ele tem toda a parte de construção social, nós íamos às ruas, mostrávamos à população, porque de repente, aquela obra que você está trazendo, que é um grande benefício, ela vai causar transtornos. Então precisa a assistência social também trabalhar em conjunto para que a gente tenha um bom resultado e a população absorva isso. Esse é um dos grandes problemas. Agora, com relação a por que o prefeito atual não seguiu, achei a metodologia, é o sistema administrativo, como o anterior também não seguiu essa política, a sua política de transparência, a política de participação. Tanto é que um dos primeiros atos que nós temos, nós vamos criar uma rede municipal de controle e integridade. Isso é fundamental em Parnamirim, até porque quebra essa cultura muito. O que é que houve na eleição de 2018? Na eleição de 2018 houve muitas questões, que todos sabem, que aquela política velha que ficou foi totalmente varrida. Ainda se mantém um pouco essa política aqui. E nós queremos uma relação saudável, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, e discutir a política, porque se a Câmara de Vereadores, em termos legislativos, em termos de fiscalização, só durante todo o ano discutir o orçamento, com forma participativa, chamando a população, a proposta do Executivo já tinha cumprido a sua meta legislativa. Fora as outras de fiscalização. Poderes são os poderes independentes, mas devem estar unidos, mas não em troca de favores ou de outro tipo de coisa qualquer. A política, nós acreditamos na política, o PDT acredita na política, eu acredito na política. Doutor Valdo Fernandes, o senhor já falou das dificuldades que tem em Parnamirim, em relação à saúde e educação. Qual é o setor que funciona bem na atual gestão? Olha, o que eu soube, que veio sendo divulgado, eu estou estudando aí no portal de transparência, que é um portal que precisa ser mais detalhado ainda falta detalhamento mais efetivo nesse portal da transparência, é que o prefeito fez um ajuste nas despesas e nas dívidas que foram deixadas do prefeito anterior. O prefeito anterior a ele disse que não, que rebateu sobre a questão da dívida, mas isso não ficou esclarecido. Isso era importante que os órgãos públicos de controle olhassem como é que ficaram essas dívidas, foi recebido. Porque é muito fácil as pessoas dizer, olha, agora nós ajeitamos todas as contas e estamos iniciando. Mas será que ajeitaram mesmo? Cadê as obras de infraestrutura necessária, de integração? Cadê um anel que passe por Bela Parnamirim? Nós pavimentamos toda, que era a Bela Vista, antiga, na época de Agnello, toda a Bela Vista. E agora essa integração com a cidade, vamos chamar isso aí de um arco, pela região oeste, saindo da BR-304, chegando na 101. Se entrar um pouco no território, digamos assim, de Macaíba, vamos fazer um consórcio com a prefeitura de Macaíba, vamos nos dar as mãos, são todos norte-riograndenses, são todos potiguares, e a influência é muito grande dentro do município de Parnamirim. Então, as obras de infraestrutura de Nova Parnamirim, o que foi feito em Nova Parnamirim? Qual foi as obras de infraestrutura que foi feita em Nova Parnamirim? Nova Parnamirim hoje com trânsito, na Abel Cabral e em Maria Lacerda, quase impraticável você resolver. O sistema de transporte está funcionando? Existem paradas dignas de ônibus para que as pessoas possam ficar? Então é isso que nós temos que colocar. Qual é a cidade que queremos? Qual é a Parnamirim que queremos? Qual é a Parnamirim que nós vamos discutir agora? Qual é a Parnamirim que as pessoas querem para hoje e para amanhã? A Parnamirim cresceu, mas falta crescer de forma sustentável. Nós não temos arborização, um programa de arborização. É necessário nessa cidade do verde. O saneamento, a obra do século continua sendo, ela, além de ter demorado todo esse tempo, foi formulada em 2008, ainda entregaram a CAERD
por valores de gestão mínimos, sem benefício para o cidadão, e até hoje não está pronto, que foi prometido saneamento para este ano. Nós vamos, inclusive, verificar essa questão, vamos respeitar a segurança jurídica. Nós tivemos 2 advogados aqui falando, com os assessores jurídicos da associação, doutor Felipe, mas nós vamos verificar, porque houve um desequilíbrio, tanto econômico, financeiro, quanto social nessa contratação, e os tempos mudaram. Porque, inclusive, agora teve um marco regulatório. Essa questão, a Agnello chamava a obra do século, o saneamento, e a população entendia, já recebi populares aqui, entendia que esse slogan, a obra do século, é porque ia marcar o século. Mas está demorando tanto que alguns estão dizendo que é porque vai demorar 100 anos para concluir. Cadê o cronograma dessa obra? Pois é, o cronograma, essa obra vai ter sido feita em 3 anos. Já vão quantos anos? 60%, primeira parte. Ora, de 2008, que foi formulado, porque em 2008 foi formulado a parte do financiamento, e tem outra coisa, Pinto, ainda se paga o financiamento que a prefeitura está construindo, mas que vai para a CAERN na concessão, ainda se paga. A outra parte foi licitada em 2015, era uma promessa do governo federal, porque é PPA. Isso não é a política de governo. Saneamento é política de Estado. Não, tanto faz ter sido do governo anterior como nesse. Esse marco regulatório, todo mundo está dizendo vai ser a salvação, os investimentos vêm, mas o povo de Parnamirim, que já podia ter o saneamento há muito tempo, os poços de Parnamirim estão com nitrato, alguns poços, não vou dizer que são todos, eu não tenho o detalhe, mas a CAERN sabe disso, é consciente disso. Então nós não somos contra, nem a favor de privatização da CAERN. Nós, inclusive, achamos que tem grandes técnicos na CAERN. Entretanto, não se pode fazer uma concessão que passou pela Câmara, entregando o saneamento, que é 345 milhões, um patrimônio do povo de Parnamirim, trocar, parece que por 25 ou por 30, de um R, que estava, um R reajuste dos contratos com a empreiteira. Em 2015 houve nova licitação, que foi a mesma empreiteira. Ótimo, mas outra coisa, como é que se passa todo esse acervo patrimonial do povo de Parnamirim? Como é que se passa isso sem criar uma agência, você perguntou muito bem, uma agência de regulação, uma agência que fiscaliza os prazos? Que prazo vai terminar? Porque a estação Guarapes, que é os outros 40%, 30% do saneamento, só vai terminar em 2022. Em 2001, se você for lá na estação de tratamento, ainda está só a construção civil, a construção física, não faltam os equipamentos. Perfeito. Doutor Walter Fernando, nosso tempo acabou aqui, mas esse tema é da maior importância, independente do calendário eleitoral. Já fica o convite aqui para a gente voltar a debatê-lo e aprofundá-lo. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista, boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado, Pinto. Eu agradeço toda essa equipe aí, essa equipe de sucesso que é o Potiguar Notícias, e dizer que nós, presidente, temos que pensar na Parnamirim que queremos. Muitíssimo obrigado, doutor Walter Fernandes, que é pré-candidato do PDT à Prefeitura da cidade de Parnamirim. A todos vocês, o nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia.